Olá, nesse vídeo eu vou apresentar como realizar a configuração para importação de arquivos XML de nota fiscal eletrônica. Primeiramente você irá até o menu Configurações, Configuração da filial, para verificar se já possui alguma configuração atrelada para a importação de NFE. Seria este campo, Tabela de Importação NFE. Neste caso não possui nenhuma tabela vinculada. Clicando aqui nos três pontinhos, eu vou verificar se já possui alguma cadastrada. Nesse caso, não possuo nenhuma tabela cadastrada. O que eu estarei fazendo nesse momento? Vou replicar a configuração da tabela para posteriormente estar informando ela neste campo. Então, para a replicação da tabela, você irá até o menu Configurações, Importações. Aqui você estará selecionando o tipo de importação desejada, que neste meu exemplo é a importação de NFE, essa é a primeira opção. Aqui eu tenho as tabelas de importação, no caso está sem nenhuma criada, eu vou duplicar a configuração. Então aqui eu vou estar replicando a configuração da minha empresa padrão 999. Eu consigo aqui selecionar a configuração de origem, se eu quero estar replicando lá a tabela 1 ou tabela 2. Nesse caso vou informar aqui a tabela 2 do Simples Nacional, pois essa empresa eu estou configurando como uma empresa do Simples. Estou replicando para a empresa de destino número 1. Vou colocar aqui para duplicar a configuração das contas e do grupo do produto. E vou colocar para atualizar a configuração existente. Não tem problema neste momento, pois eu estou inserindo a configuração. Então, realizada a duplicação, também vou replicar aqui já a tabela 1, que seria a tabela padrão para as demais empresas, regime geral. Ok, já possuo então aqui a tabela 1 e a tabela 2 replicada. Retorno até a aba de configuração de importação, vou dar um atualizar. Então, eu tenho aqui a tabela padrão e a tabela padrão 2, que seria do Simples Nacional. Qual a principal diferença entre essas tabelas? A tabela padrão aqui, eu já possuo aqui configuração para trazer tanto entradas quanto saídas com o valor de ICMS, se for o caso. Essa coluna aqui, entradas e saídas, eu tenho a configuração para trazer sem crédito ou sem débito de ICMS o valor em isentas, sem crédito ou sem débito de ICMS na coluna de outras, o valor em outras, conforme arquivo, isentas ou outras. Como que eu vejo qual que é a regra, qual que é o conceito da configuração aqui? Posso estar clicando no F1 nesse menu, o sistema vai estar trazendo. Isentas, qual que é a regra, que seria o valor contábil menos a base de cálculo, diferença grave isentas. Outras, é o valor contábil menos a base de cálculo, diferença em outras. Sem crédito isentas e sem crédito outras, grava o valor contábil, ignora qualquer valor de ICMS, grava o valor em isentas ou em outras, conforme a configuração. Conforme a crivo vai trazer a informação conforme XML, sem nenhum tipo de tratamento. E agregar o item vai agregar o valor do CMS-ST ao valor total dos produtos. São essas possibilidades de configuração. Também aqui vai ter o código das operações para ST, se for o caso. Estarei já definindo se vai ter substituição tributária nessas configurações sim ou não. E é importante frisar que essa configuração aqui, esse tratamento é por CST. Então, tu vai definir a configuração de importação de acordo com a CST dos produtos que possuem na nota. Logo no lado tem a aba para IPI, também o tratamento será via CST. Também vou estar definindo a regra tanto para entradas quanto para saídas nesse campo. Basicamente o mesmo conceito que eu tenho lá para a questão do ICMS, a única questão que aqui estará tratando valores de IPI. Também tem as opções, agregar o item, isenta outras, enfim, as demais configurações. A aba de despesas, eu tenho aqui algumas opções de como configurar eventuais valores adicionais que tenha no XML, seguro, frete, desconto e outros. Se eu quero que o sistema faça o rateio por item ou não. Se eu quero que o sistema jogue de acordo com a CST esse valor na coluna de outras ou na coluna de isentas, ou que esse valor vai estar calculando ICMS, ou que se não se aplica nenhuma regra neste caso. Então tem toda essa configuração que também é por CST. A próxima aba aqui eu tenho a aba Outros, onde eu vou estar definindo se a importação vai trazer com detalhamento de produto, sim ou não. Se vai ter relacionamento lá pelo código de barras, que seria o CAN, sim ou não. Qual a referência do produto, se vai vir conforme documento ou que a descrição arrumar a referência. Tem aqui a definição das extensões para a natureza, ou seja, quando importar lá pelo meio de pagamento ou pela forma de pagamento, se eu quero que o à vista caia na extensão 001 ou a prazo na extensão 002, o sistema vai estar fazendo o tratamento conforme esta configuração. Em outras aqui, quando vem lá no arquivo com forma de pagamento outras, se eu quero que ele jogue à vista ou a prazo, vou estar definindo aqui também a extensão.
Faltando essa definição, o sistema apenas vai importar com o CFP raiz. Por exemplo, vai estar importando lá 1.102, 1.403, ao invés de importar 1.102.001, 1.102.002, que seriam as extensões padrões para a vista e a prazo. Aqui eu tenho a questão de configuração para importação dos valores nas naturezas 5929 e 6929. Então, se eu quero que importe zerado, eu deixo o que como não. Se eu quero que importe os valores, eu altero para sim. Para o ICMS do Rio Grande do Sul, então, empresas do estado do Rio Grande do Sul, eu tenho configuração para o ajuste VA e VB, que seria o valor de isentas e outras. Eu vou estar informando aqui qual o ajuste lá que deve estar caindo no momento da importação. Tenho também aqui a definição do destinatário, então vou estar informando aqui qual seria o destinatário padrão. Essa informação será utilizada quando não tiver informação do destinatário, do tomador lá no documento, lá no XML. Pode ocorrer, tá? Essa informação, essa configuração é válida tanto para as notas eletrônicas, quanto as de consumidor, quanto os cupons fiscais, que podem vir sem essa informação. Vai ter essa definição. Configuração de receita e base de cálculo de PIS e COFINS. No próximo vídeo vai ter detalhada essa informação. É relevante para as empresas que apuram PIS e COFINS, ou seja, empresas do lucro presumido ou lucro real. Nesse meu caso, que é uma empresa do Simples, não vai ter reflexo dessa informação. E é uma configuração facultativa, não estarei informando. Vou estar aqui informando se utiliza relacionamento CFP-CST, tipo débito e crédito, ou seja, tipo débito e crédito que também seria para a questão de PIS e COFINS, informando como sim o sistema vai habilitar aqui em cima o campo do relacionamento, deixando a configuração que como não, o sistema automaticamente oculta a tela do relacionamento. Se eu quero importar ST, pagamento antecipado da ST, eu vou estar informando aqui como sim ou não. Ele vai estar trazendo essa informação na tela de substituição tributária, conforme as informações que possui no arquivo. Se eu quero importar detalhamento em duplicatas também, já vou estar definindo aqui se eu quero importar ou não. Se eu tiver a situação de ICMS desonerado, se eu quero que ele agregue ao item, importe como abatimento no tributário, ou não se aplica, conforme a situação. E o código de ajuste PROTEP lá do estado do Pernambuco, conforme o caso. Então, realizada essa configuração, aqui eu estou verificando apenas a tabela padrão 1, eu tenho a tabela 2, mas é o mesmo conceito. A diferença aqui é que a tabela 2 já vem pré-configurada para não trazer valores de ICMS, então já vem tudo com sem crédito outras, sem débito e outras. Mesma coisa para IPI, vem tudo já configurado para não trazer IPI. As despesas já está padrão também não ratear e outras. E na coluna de outros, a configuração padrão do Simples já vem configurada para não detalhar o produto. Essas são as principais diferenças entre as duas tabelas. Então, como eu já repliquei elas, eu vou vir até o menu Configurações, Configuração da filial. Nesse caso, a minha empresa do Simples, vou informar aqui a tabela 2. Feita essa vinculação, salvo, o sistema já está então aqui habilitado, já está configurado para a importação de NFE. Próximo passo seria vir aqui em Arquivos, Estaduais, Importação de NFE e realizar aqui a importação do meu movimento fiscal. Então, informa aqui a empresa, o período, tipo de movimentos. Eu posso importar apenas saídas, apenas entradas ou ambos. Deixo como permitir erros, o mesmo conceito lá para importação de nota de serviço. Permitir erros vai importar o que tiver certo, vai dar no relatório de importação a descrição de eventuais erros ou notas não importadas. Não permitir erros, qualquer erro ele vai cancelar todo o processo de importação e não importa nada, nem o que tiver correto. Processamento, mesmo conceito, importar somente não importadas, ou se eu quero reimportar, tipo, importou errado, eu quero arrumei a configuração, quero estar reimportando o movimento, não preciso estar excluindo por nenhum utilitário, então posso vir apenas aqui na rotina e colocar para excluir e importar novamente. Validar emitentes, essa informação aqui é muito importante deixar como sim, principalmente para as empresas que detalham o item, que estarão importando XML de entrada, onde é extremamente recomendado que utilize também o relacionamento de produto e fornecedor. Isso porque, quando se importa o XML, os códigos de referência que tem no XML são da empresa emitente daquele arquivo, emitente daquela nota. Ou seja, se eu estou fazendo, por exemplo, aqui a empresa 1, Coca-Cola, eu tenho lá que o produto 1 é Coca-Cola de 2 litros. Está importando lá as notas de entrada, digamos, lá de um supermercado. Comprou lá o produto 1 no supermercado, era banana. Se eu fizer essa importação sem relacionamento, o que vai ocorrer? Vai importar a nota lá do supermercado, como eu já tenho o produto 1 cadastrado, vai entrar para mim como Coca-Cola, sendo que o correto seria banana. Então, o que eu estaria fazendo nesse caso? Relacionamento
de produto e fornecedor. Nesse momento, quando eu informo aqui para relacionar o produto e fornecedor, o sistema vai estar abrindo uma tela com os itens de cada nota para eu relacionar. Não, o produto que vem lá, a banana, vai ser o meu produto lá de uso e consumo número 5, por exemplo, no meu cadastro de produtos aqui do questor. Eu faço essa vinculação para que não haja problema em relação à descrição dos produtos. E aqui ainda tem a opção, né, que o sistema já vai fazer a sugestão automática, então ele já avalia a descrição do item para sugerir eventuais itens com descrição semelhante ou iguais, ou eu deixo sem sugestão automática e eu vou estar abrindo, detalhando lá para localizar qual é o produto e fazer este relacionamento totalmente manual. Nesse meu caso é do simples, não vou importar item, vou deixar como não. O campo de atualizar cadastro produto, se detalhasse o produto eu estaria informando aqui também se eu quero que o sistema atualize, ou seja, importei o cadastro do produto lá, importei o movimento, fiz uma revisão, vi que tinha lá NCMs, por exemplo, erradas, unidades medidas erradas, fiz a correção. Se você deixar como atualizar cadastro de produto, o sistema vai estar atualizando essas informações. Então, somente informe aqui como sim, se você tem certeza que deseja que seja atualizado esse cadastro. Não tem problema em relação a cadastros novos, então produtos novos, estou deixando aqui como não. O sistema irá cadastrar normalmente os produtos novos e não vai mexer em cadastro de produtos já existentes. Aqui também tem a opção de colocar para apenas atualizar o código de barras, que seria o EAN do cadastro do produto. Atualizar dados de cliente e fornecedor, mesmo conceito, você pode fazer várias empresas que de repente o cadastro da pessoa esteja errado, né? Alguma empresa esteja emitindo XML com a informação errada, seja endereço, seja município. Recomendado que seria, a princípio, deixar como não. Não tem problema quanto a novos cadastros, o sistema vai incluir o novo cadastro normalmente, apenas não vai mexer em cadastro que porventura ele já identifique que já existe. Opção de importar duplicatas, aqui tu vai estar informando sim ou não se quer estar trazendo as informações das duplicatas. Importar observações, o mesmo conceito, tu vai estar informando se quer trazer as observações que constam no arquivo XML sim ou não. Importar PIS e COFINS, então essa aqui a informação é relevante para as empresas do presumido do real que vão fazer a apuração do PIS e COFINS. Nesse caso aqui, a empresa do simples eu deixo como não importar. Para a empresa do real, do presumido, eu posso colocar para importar a informação do XML, para importar de acordo com a configuração do produto, ou também eu posso não importar e posteriormente vai gerar as informações via utilitários a partir do cadastro do produto que eu dei dentro do gestor. Aqui eu tenho a definição para importar os valores de IPI e de substituição tributária, eu informo se eu quero na coluna de outros isentos, no campo de exclusão de valor adicionado ou não se aplica, conforme o caso. Então, fiz a importação, vi que lá ficou um valor negativo na coluna de outros. Esse valor é IPI, venho aqui e altero para não se aplica para corrigir. Mesma situação para ST. Importou lá, viu que ficou um valor negativo lá na tela de ST, ou não bate, está faltando valor na tela de ST, por exemplo. Ficar com diferença. Esse valor que está faltando lá na coluna de outros seria referente a ST, vem aqui e bota para outros. Se está negativo, não seria para importar? Não se aplica. Vai ter que realizar, na verdade, a importação para ver como que o sistema vai trazer. Se necessário, vem aqui, ajusta o parâmetro e reimporta. Tipo do local do arquivo, nesse meu caso a importação é via XML. Tenho aqui uma pasta com vários arquivos, coloco vários arquivos. O sistema permite importar apenas um XML, importação via banco de dados do nosso gestor empresarial, para quem tem clientes que utilizam, importação pela chave de acesso, por alguns Cefaz, então tem o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo, que disponibilizam uma função lá dentro dos seus sites que possibilita essa importação de nota, importação do gestor pequenas empresas, do SB Sistemas e do gestor Zen. Neste meu caso é XML, tenho o arquivo já salvo, vou colocar vários arquivos aqui. Vou estar informando aqui o nome da pasta, então eu informo aqui o local onde eu possuo os arquivos para importação e dou um próximo para que o sistema execute a importação desse movimento. Então aqui ele já rodou a importação. Aqui chegou num erro bem importante que é interessante se atentar a esta questão. O que eu possuo aqui? O sistema tem a natureza 2, está me acusando aqui que possui a natureza 2.106.002 no movimento, nos XMLs, porém ela não está cadastrada e pede para cadastrar para integrar. O que acontece? Vamos verificar aqui se eu possuo a natureza 2.106, se porventura essa natureza existe. Não possui essa natureza cadastrada, provavelmente essa natureza nem exista. E a outra natureza aqui é a 2.949.001. Vamos esperar aqui, 2.949.
Eu possuo a 2949, o que eu vou fazer? Vou apenas criar, então, a natureza 2949001. Vou dar um F12, vou marcar todos os campos, vou desmarcar apenas a natureza, para que desse modo congele a configuração da natureza em tela. Dou um novo aqui e coloco 2949001. Então a natureza 2949001 já tenho cadastrada. E para a natureza 206, o que eu faço? O sistema disponibiliza uma tabela para relacionamento das naturezas. Então aqui em utilitários, relacionamentos, eu tenho tabelas de relacionamento entre naturezas. É por aqui que eu vou fazer a vinculação. Por que o sistema está pedindo para cadastrar o 206? Deve ter alguma nota, nesse caso, que tem lá na nota a natureza 606. E o sistema apenas converte o primeiro dígito tentando importar no 206. O que eu vou fazer nessa tabela de relacionamento entre naturezas? Eu venho aqui e informo, até nesse caso eu já tenho aqui a 206, já está vinculada na tabela 1 de comércio para 202.002. Eu só vou verificar se ele possui a 206.002, ele possui e já está configurado para importar no 202.002. Ou seja, aqui eu já tenho a tabela criada. Se eu não tivesse, eu poderia vir aqui apenas dar um incluir e colocar a natureza 206.002 e a natureza que deve entrar. Nessa primeira coluna, sempre vai ser a natureza que está na nota do fornecedor, apenas convertendo o primeiro dígito, né? Então, se vem com 5.102, seria 1.102. Se vem com 6.102, seria 2.102. Eu faço essa vinculação. Consigo estar usando aqui até para naturezas existentes. Por exemplo, se a minha empresa só presta serviço, eu colocaria aqui que tudo que vem lá, 1.102, 1.403, 2.102, vai entrar tudo lá no 1.506, 1.407, por exemplo, tudo para uso e consumo. Consigo estar fazendo essa vinculação. Para que o sistema siga essa tabela no momento da importação, eu tenho que vir aqui em configurações, configuração da filial e informar aqui tabela de relacionamento entre naturezas. Coloco aqui o código 1 e salvo. Feita essa configuração, eu posso rodar novamente a minha importação. Então aqui ele importou alguns lançamentos, esses dois deu erro, dou um concluir. Posso deixar ele excluir e importar novamente sem problema nenhum, ou posso colocar para importar somente não importados. Vou vir aqui, vou dar um próximo, o sistema já vai processar novamente a importação. E agora sim, agora entrou todos os lançamentos que eu tinha na minha pasta com os XMLs. Então já posso vir direto aqui em entradas, eu vou ter todas as notas importadas. É a questão de apenas verificação, validação se está tudo certo, tudo fechadinho, fazer uma validação prévia e qualquer divergência eu posso estar acionando o consultor de implantação para dar auxiliando a identificar qual que seria o problema em relação à configuração. Mas quanto à importação de XML, nota fiscal eletrônica, seria essas configurações, pessoal. Até a próxima.